Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Que essa paz vive e reine nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar gravando mais um vídeo que fala da palavra do Senhor, que fala do poder de Deus, da graça de Deus e das infinitas misericórdias do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 43, a cura do filho de um oficial do rei, que diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhes que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não viste sinais e milagres, não quereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E, descendo ele, logo saíram-lhes ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhes: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, glória e louvor. Obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, da Tua graça, do Teu amor, das Tuas infinitas misericórdias para com as nossas vidas. Deus eterno e santo, que a palavra encontre guarita nos corações das pessoas que estão desejosas, Pai, de uma palavra de conforto, de alívio, de fé, de coragem, Pai eterno e santo e todo-poderoso. Porque se nós cremos, nós vemos a Sua glória no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa passagem é uma passagem conhecida, no qual fala da cura de um filho de um oficial do rei. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo para salvar o que se havia perdido, para anunciar o reino dos céus. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu, de uma virgem chamada Maria, a qual ali, pelo Espírito Santo do Senhor, ela ali se achou ali grávida, e nós sabemos que ela concebeu e deu à luz a um filho, que foi Jesus. E Jesus, quando ele nasceu, cresceu, chegou o tempo de anunciar o reino de Deus. Ele foi batizado ali nas águas por João Batista, a qual testificou que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Porque ele disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que Jesus veio anunciando o reino do céu com virtude, com graça, com amor, com palavra de salvação, com palavra de libertação, com palavra de fé. E ele veio anunciando o reino do céu. E ele veio falando do amor de Deus para com a humanidade.
Porque a Bíblia diz também que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas tantos quanto receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Está escrito em João capítulo 1, a partir do versículo 11 e o 12. E nós sabemos que esse oficial, ele tinha um filho, e nós sabemos que o filho dele estava enfermo, e ele ouviu falar de Jesus. O mais interessante é que a Bíblia sempre relata que quando uma pessoa está em uma situação bem complicada, bem difícil da sua vida, ela ouve falar de Jesus. Nós vemos várias passagens que as pessoas ouviram falar de Jesus. De alguma forma, a palavra de Deus chegou ao seu coração, aos seus ouvidos, através de alguém, ou através de Jesus mesmo pregando ali naquela região. Então, esse oficial, ele ouviu falar de Jesus, e ele precisava ali de um milagre na sua vida, na vida do seu filho, na sua família, e ele sabia que esse milagre só Jesus iria realizar, que esse milagre só Jesus poderia fazer. E nós sabemos que hoje em dia, por causa da ciência ter se multiplicado, o entendimento, a sabedoria do homem, muitas das vezes a pessoa não procura logo o Senhor, muitas das vezes a pessoa não procura logo colocar Deus na direção, na frente de algum sintoma, de alguma enfermidade que ela venha sentir. Muitas das vezes procura o Senhor só depois que o médico dá o veredito, só depois que o médico diz que não tem mais jeito, que só Deus para fazer o milagre. Aí que a pessoa procura o Senhor, aí que a pessoa procura muitas das vezes pedir oração, muitas das vezes a pessoa procura uma igreja, procura algum servo do Senhor para pedir oração, para pedir que a pessoa ore por ela, mas muitas das vezes ela não coloca logo Deus na frente, muitas das vezes ela não coloca logo o Senhor para tomar a frente daquele negócio, para tomar a frente daquela situação que pode ser uma enfermidade ou não, mas deixa para segundo plano colocar o Senhor. E nós sabemos que nós devemos colocar o Senhor em primeiro plano, principalmente as pessoas que conhecem o Senhor, principalmente as pessoas que creem realmente no Senhor, principalmente as pessoas que servem ao Senhor, porque muitas das vezes as pessoas creem no Senhor por ouvir falar, que ouve falar, sabe que é o Filho de Deus, sabe que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas não serve ao Senhor, não tem uma vida dedicada a servir ao Senhor. Então essas pessoas, a maioria das vezes, coloca Deus no segundo plano, quando as coisas já não têm mais jeito aos olhos do homem. Mas as pessoas que servem ao Senhor, nós que servimos ao Senhor, temos que colocar sempre Deus em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar em tudo. E nós sabemos que esse oficial aqui do rei, o filho dele estava enfermo, e ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus ali, porque Jesus tinha feito um milagre em Canaã da Galileia, tinha ficado ali, depois ele foi para Jerusalém, a festa que ia ter, depois ele voltou para Canaã da Galileia, mas ele primeiro passou em Samaria. Nós sabemos a qual ele operou um milagre na vida daquela mulher samaritana e daquele povo, daquela aldeia ali de samaritanos. Ele operou um milagre, muitos creram nele, e depois ele foi ali para Canaã da Galileia. E esse homem, ele era de Cafarnaum, e ele ouviu falar que Jesus estava indo para Canaã da Galileia. Então ele foi ao encontro do Senhor, buscar a ajuda do Senhor, buscar o socorro do Senhor, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que Jesus era a solução para o seu problema. Ele sabia, aleluia, que Jesus podia resolver o seu problema. Então ele foi de encontro com o Senhor. Se você crê que o Senhor pode solucionar o seu problema, mesmo que você não colocou Jesus em primeiro plano, mas que você agora entende que o Senhor pode solucionar o seu problema, se você crê nele, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você crê nele sem duvidar, sem titubear, se você crê na sua palavra, o milagre vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus Cristo. E esse oficial aqui, ele creu e ele foi ao encontro do Senhor. No versículo aqui 46,
Diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhes que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então ele saiu de Cafarnaum, foi ter de encontro com o Senhor e começou a rogar que o Senhor fosse ali de encontro, porque o seu filho estava morto, estava à morte e iria morrer. Então ele creu que Jesus era a solução para o seu problema e rogou ao Senhor. E nós sabemos que se nós rogarmos ao Senhor, se nós pedirmos ao Senhor, Ele nos concede. A Bíblia diz que pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á. Então, se nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder. Se nós buscarmos a sua presença, nós vamos achar a sua presença, a sua graça, aleluia. Ele vai nos envolver, porque de maneira nenhuma Ele lança fora aqueles que se chegam a Ele, aqueles que vão de encontro dEle, aquele que vai pedir o seu socorro e a sua ajuda. E esse homem aqui, ele foi pedir a ajuda do Senhor, e Jesus disse assim para ele, então Jesus lhe disse: se não viste sinais e milagres, não crereis. E ele disse assim, o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele tinha certeza absoluta que, mesmo ele não tendo visto o milagre, mesmo que ele não tenha visto Jesus fazer algum milagre, ele creu na palavra do Senhor. E ele disse: Senhor, desce depressa, porque o meu filho, antes que o meu filho morra. Então ele pediu para Jesus ir depressa antes que o filho dele morresse. Então ele creu no Senhor Jesus, e nós também devemos crer, aleluia, no Senhor Jesus, porque Ele tem milagre para fazer na nossa vida. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então o que nós precisamos fazer é crer realmente, é confiar realmente, aleluia, no Senhor. Nós sabemos que uma certa feita, Pedro ali, quando Jesus vinha andando sobre as águas, Pedro ali viu ali e foi identificar. Jesus se identificou e Pedro disse assim: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ter contigo. E Jesus chamou a Pedro: venha, e Pedro foi. Mas nós sabemos que no meio do caminho, Pedro começou a duvidar por causa das ondas, iam sobre ele, ele começou a duvidar e ele começou a afundar. E no meio ali que ele estava afundando, ele pediu: Senhor, socorre-me. E o Senhor foi, socorreu ele e colocou ele novamente ao barco ali em segurança ali. Então o Senhor pode socorrer qualquer um que duvide ali no meio do caminho e se clamar. Mas o que eu quero falar aqui é que Pedro ali no meio do caminho ele duvidou, então por isso ele afundou. E nós não devemos duvidar no meio do caminho, no meio da trajetória, no meio, aleluia, do milagre, aleluia, a qual Deus quer realizar na nossa vida, ao qual Deus vai realizar na nossa vida. Não devemos duvidar, não devemos titubear, mas crer realmente que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, e crer realmente que o milagre está acontecendo e que vai acontecer. Então Pedro ali duvidou, por isso que ele afundou. E esse homem aqui, ele não duvidou, ele creu realmente que o Senhor iria fazer um milagre na vida do seu filho. Então ele disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Quando Jesus disse: se você não viu nem milagre, nem sinais e milagres, não crereis. E ele disse assim, disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então ele creu no Senhor, ele creu na palavra do Senhor, ele sabia que o Senhor iria curar o filho dele se o Senhor fosse até lá. E Jesus disse assim, disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. O mais interessante é que ele pediu para Jesus ir lá para curar o filho dele. Então Jesus ali deu a ordem e disse: não, vai, que teu filho vive. E o homem ali, ele foi, ele creu na palavra do Senhor, não duvidou.
duvidou e foi-se embora. E a Bíblia diz aqui: e descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhes: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então ele testificou e viu que foi o mesmo horário, aleluia, a qual o Senhor tinha falado: vai, o teu filho vive, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então ele testificou que o milagre aconteceu naquele exato momento, a qual Jesus deu uma palavra, aleluia, de esperança ali para ele, deu uma palavra ali, uma resposta de milagre, de cura para o seu filho ali, que o filho dele estava vivo. Então ele creu na palavra do Senhor. E a Bíblia diz assim: entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Então toda a sua casa, vendo aquele milagre que Jesus fez ali, eles creram no Senhor Jesus. Então eles creram na palavra do Senhor, através do milagre que Jesus fez na sua vida. Não é diferente na minha vida, não é diferente na tua vida. Se nós crermos realmente na palavra do Senhor, confiar realmente na palavra do Senhor, o milagre vai acontecer, aleluia, nas nossas vidas, porque o nosso Deus, ele não mudou. Nós que mudamos a nossa maneira de viver o evangelho da salvação. Nós mudamos a nossa maneira de olhar para a palavra do Senhor, de buscar o Senhor, de se dedicar ao Senhor, de primeiramente colocar o reino do céu em primeiro lugar, e até mais coisas, como diz a palavra do Senhor, ele vai nos acrescentar. Então nós mudamos a nossa maneira de viver o evangelho da salvação. Então o milagre que era para acontecer na nossa vida tem diminuído no nosso lar, muitas das vezes em nossa volta, ou na igreja onde nós congregamos, mas porque nossa maneira de viver não se encaixa diretamente de acordo com a palavra do Senhor. Mas a partir do momento que nós começarmos a buscar o Senhor em espírito e verdade, começarmos realmente a nos santificar, começarmos realmente a crer na palavra do Senhor sem duvidar, o milagre vai voltar a acontecer nas nossas vidas. O milagre vai acontecer dia por dia, mais e mais na nossas vidas. Eu não digo que o milagre não acontece, acontece em várias regiões do Brasil e do mundo, mas pode acontecer ainda mais, louvado seja o nome do Senhor, porque também pode não estar acontecendo na sua vida, pode não estar acontecendo na vida de cada pessoa que você conhece. E se não está acontecendo, porque tem algo de errado com nós. Precisamos mais buscar o Senhor. Para quê? Para que quando acontecem essas intervenções nas nossas vidas, quando acontece a angústia que vem sobre as nossas vidas, a luta, a dificuldade, nós possamos estar preparados para resistir, para clamar ao Senhor, e Ele nos ouvindo, e nós cremos que Ele vai nos ouvir, vai nos responder, o milagre vai acontecer. Então nós precisamos estar que nem um atleta pronto para correr. Quando o atleta está pronto, ele treina para estar pronto para uma competição. Então nós devemos sempre estar aptos para combater um bom combate, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E para isso nós precisamos sempre estar lendo a palavra do Senhor, sempre estar orando, sempre estar meditando na palavra do Senhor, sempre estar buscando a palavra do Senhor, para quando vem as lutas, dificuldades na nossa vida, ou na vida de algum ente querido, ou na vida de alguma pessoa da igreja, nós possamos estar orando ali com fé, com certeza, com convicção que o milagre vai acontecer, e o milagre acontece, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo, e que nós possamos cada vez mais confiar no Senhor, cada vez mais ter fé no Senhor. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então que nós possamos cada vez mais ouvir a palavra do Senhor. Como ouvir alguém pregando, ou nós mesmos lendo a palavra do Senhor, ela vai cada vez mais nos fortalecer, cada vez mais nós vamos estar cheios da presença do Senhor. Precisamos orar mais também, jejuar mais, buscar mais, para que o Espírito Santo do Senhor
cada vez mais preencha a nossa vida, para que nós possamos estar pronto para ser usado pelo Espírito Santo do Senhor no dia oportuno, na hora que precisar, nós possamos estar pronto ali para ser vaso na mão de Deus, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus eterno, Senhor Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Pai, muito obrigado por essa palavra, a qual o Senhor tem concedido ao meu coração, a qual eu tenho, Pai amado santo, falado do teu amor, da tua graça, da tua infinita bondade. Deus eterno e santo, essa palavra, ó Deus eterno, de cura, Pai amado santo, de milagre. Aonde tiver uma pessoa, Pai eterno e santo, que precisa dessa palavra, que ela venha, Pai amado santo, abrir o coração, receber essa palavra. Crê, ó Deus eterno e santo, no nome de Jesus Cristo. Crê que o Senhor tem milagre para a sua vida. Crê que o Senhor pode fazer milagre na sua vida. Crê, Pai eterno e santo, que essa enfermidade, essa dificuldade a qual ela está passando, Pai eterno e santo, pode ser repreendido, ó Deus eterno e santo, no nome de Jesus Cristo. Para isso que, Pai mais santo, que essa pessoa venha crer, Pai eterno e santo, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, que pode curar, pode libertar, pode salvar, no nome de Jesus Cristo, ó Deus eterno e santo e todo poderoso, e com a autoridade, ó Pai, a qual o Senhor tem nos concedido através do nome do teu filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda seta, toda cilada, toda malícia, todo laço, toda enfermidade, saia no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique com essa palavra e que Deus cada vez mais vai confortar os nossos corações e que dia por dia nós possamos confiar no Senhor, crer nele e dia por dia, porque ele tem bênção para a nossa vida. Foi por isso que ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a salvação, para nós possamos continuar firme, para o dia do arrebatamento nós possamos ser um dos tais. Fique com essa palavra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.